Olá pessoal do oitavo ano, boa tarde a todos. Vamos a nossos estudos de hoje, nossos assuntos. E pegue lá seu material, né? Abra lá na página 65, onde começa esse assunto, para que a gente possa ter uma aula tranquila aí, ok? Vamos lá então. Nosso assunto de hoje é sobre transitividade, ou melhor, antes de começar esse, tem crônica. O que é a crônica? Crônica é um tipo de texto, é um gênero textual curto. Geralmente esses gêneros textuais eles vêm em jornais, em revistas, eles são escritos baseados nos fatos cotidianos, né? São fatos cotidianos, tia, são fatos do dia a dia, né? Na atual conjuntura na qual nós estamos vivendo, os cronistas vão fazendo seus textos, vão tecendo seus textos de acordo com o nosso dia a dia. Eles usam uma linguagem simples, uma linguagem coloquial, para que o público venha entender o que eles estão querendo passar. Ok? Isso é crônica. E você vai encontrar no seu livro, ao longo aí das suas leituras, dos seus estudos, né, no livro, você vai encontrar crônicas que você pode estar lendo lá e o nome do autor também, né? Um deles é Carlos Drummond, tem o Veríssimo, né? Luiz Veríssimo também, e tem outros que vocês vão ver aí. Ok, é só para vocês darem uma olhada lá na crônica, no que é crônica. Vamos lá para o assunto gramatical, é transitividade verbal. Vocês já sabem, na verdade, o que é verbo, porque já foi explicado, já foi discutido com vocês o que é verbo. Então agora nós vamos ver a transitividade desses verbos, né? Vamos lá. Então, transitividade verbal. Eu fiz um esquema aqui para você entender melhor. Eu coloquei aqui transitividade verbal, né, um esquema que ele tem verbo intransitivo. Ele tem verbo intransitivo e tem verbo transitivo. E o que é o verbo intransitivo? É aquele que não precisa de complemento. O verbo intransitivo é aquele verbo que não vai precisar de um complemento para que a sua mensagem seja passada, né? Vamos ver aqui uma oração, uma pequena oração para exemplificar esse tipo de verbo. Por exemplo, os escritores leem, tá? Tá correta a palavra aqui, tá, gente? Leem. Os escritores leem. Ou seja, parou no verbo. Esse verbo aí é verbo intransitivo porque ele não necessita de um complemento aqui para que ele venha a ter uma mensagem completa. Ah, eu não entendi. Não, os escritores leem. Você já sabe que todo escritor lê. E acabou aí a frase, né? No verbo. Não precisa de um complemento. Então, esse verbo aqui não precisa de um complemento para que ele continue. Esse é chamado de verbo intransitivo. Nós vamos ver o verbo transitivo. Esse verbo transitivo ele vai precisar de complemento. Esses complementos chamam-se verbo transitivo direto. Na verdade, ele vai se chamar verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Estou corrigindo aí. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e vai haver verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Por quê? Porque vai acontecer que nós vamos encontrar uns tais objetos aí para que ele venha a ser classificado dessas três formas. Vamos lá ver os exemplos. No verbo transitivo, ele é o verbo que ele vai necessitar de um complemento. Por exemplo, os leitores leram o livro. Se ficar só os leitores leram, quem lê, lê alguma coisa, tá? Nesse caso aqui. Os leitores leram. Leram o quê? O livro. Então, nós temos aqui o verbo ler, nesse caso aqui, leram, ele é verbo transitivo direto. Por que ele é verbo transitivo direto? Porque ele tem o objeto direto, que é o complemento de quem? O complemento do verbo ler. O livro é complemento do verbo leram. Então, esse complemento aqui chama-se objeto direto. Por que ele se chama objeto direto? Porque ele é o complemento do verbo. E vai ser objeto direto quando? Quando ele tiver aqui um artigo ou não, tá? Mas ele estiver complementando o verbo, ele é um objeto direto. Nós vamos ver mais lá para frente casos que não vai ter artigo e ele vai ser
objeto direto. No caso do verbo transitivo indireto, vamos ver aqui. Os leitores gostam. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, esse verbo gostar ele vai necessitar de um complemento. Os leitores gostam de quê? Gostam do livro. Então, do livro é objeto indireto. Na verdade, aqui faltou o in. Objeto indireto. Por isso que ele se chama verbo transitivo indireto, porque ele vai possuir o objeto indireto, que é do livro. Esse do livro, ele está complementando o verbo gostar aqui. Então, esse verbo gostar, desse caso aqui, gostaram, é verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele tem objeto indireto. E como você vai identificar o objeto indireto? Quando ele tiver uma preposição, aqui quando ele vier precedido de preposição. Então, nós temos a preposição do livro, né? O do aqui que é a preposição, livro. Então, nós temos o objeto indireto. Logo, ele é verbo transitivo indireto. E nós vamos ter o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Isso quer dizer que nós vamos ter objeto direto e objeto indireto na mesma frase, já que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Vamos ver isso. Os leitores os leitores escrevem cartas para os jornalistas. Então, quem escreve, escreve alguma coisa a alguém. Nesse caso aqui, o verbo escreve, né? Quem escreve, escreve alguma coisa a alguém. Escreve, verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele tem o objeto direto, que é cartas. Cartas está complementando o verbo escreve. Escreve o quê? Cartas, objeto direto. Para quem? Para o jornalista, objeto indireto. Para os jornalistas, objeto indireto, porque nós temos a presença de quem? De uma preposição aqui. Nesse caso, eu tenho verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele possui objeto direto e possui objeto indireto ao mesmo tempo. Ok, qualquer dúvida, nos procure lá no PV. Eu vou estar dando continuidade, faltou mais uma parte, não deu para colocar tudo aqui, mas eu vou estar fazendo um segundo vídeo para vocês entenderem melhor. Ou melhor, darem continuidade a esse assunto aqui. Tá bom? Ok, então, a segunda parte.